Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais fascinantes e, sejamos honestos, mais desafiadores da teologia do apóstolo Paulo, a santificação. E vamos fazer isso a partir de uma frase que parece um enigma: a carne não pode crucificar a carne. O que isso quer dizer? Basicamente, vamos explorar o diagnóstico que Paulo faz da nossa condição humana e, mais importante, a solução radical que Deus apresenta. Essa análise, eu garanto, tem o poder de mudar completamente a forma como a gente enxerga a vida cristã e a luta contra o pecado. Então, vamos começar? Bom, para a gente não se perder, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos encarar de frente o paradoxo da luta espiritual. Depois, vamos fazer um diagnóstico preciso do que Paulo chama de a carne. A partir daí, a gente vira o jogo e explora a solução, que é estar crucificado com Cristo e o papel fundamental do Espírito Santo nisso tudo. E claro, vamos trazer isso para o chão da vida real, falando sobre como viver na prática essa dependência, quais são os obstáculos e qual é a esperança final que essa doutrina nos dá. Vamos lá então para a nossa primeira parte, o paradoxo da luta espiritual. Sabe, a gente tende a pensar que a frustração na vida espiritual é um sinal de que algo está muito errado, um sinal de fracasso. Mas o que vamos ver na teologia de Paulo é que essa experiência de conflito interno, essa sensação de querer fazer o certo e não conseguir, não é o fim da linha. Pelo contrário, é o ponto de partida. É exatamente o reconhecimento honesto da nossa incapacidade que abre as portas para a gente entender a graça de Deus de uma forma completamente nova e libertadora. E este versículo de Romanos é o coração de tudo. É a confissão de Paulo, mas parece que ele pegou um gravador e registrou a experiência de todo cristão em algum momento da vida. O que é incrível aqui é que isso não é um grito de desespero. É uma declaração de um realismo espiritual profundo, quase cirúrgico. Paulo não está jogando a toalha. Ele está diagnosticando a origem do problema com uma precisão impressionante. Ele diz que a falha não está no seu novo desejo, na sua vontade regenerada, mas num princípio que ele vai chamar de carne. E é essa admissão, essa honestidade humilhante, que serve de portal para a liberdade que ele vai descrever logo em seguida no capítulo 8. Vamos quebrar essa confissão em duas partes para a gente entender melhor. Paulo cria um contraste muito nítido. De um lado, existe um desejo genuíno, real, presente. A pessoa que nasceu de novo, que tem um espírito de fato, quer agradar a Deus. Esse querer o bem não é uma ilusão, é a realidade da nova natureza. Só que, do outro lado, tem uma incapacidade que é frustrante. A execução desse desejo encontra um muro. É aquela experiência de saber o que é certo, de desejar com todas as forças fazer o que é certo, mas na hora H se vê fazendo justamente o contrário. É esse o conflito que Paulo está pintando em Romanos 7. E aqui, a gente chega numa pergunta fundamental. Por que Deus nos deixaria viver com essa tensão? A resposta é que essa frustração não é um defeito de fábrica. Ela é parte do projeto divino. Ela funciona como um catalisador. Sabe, é como se a intensidade da luta, a repetição do fracasso, a dor da inconsistência, tudo isso tivesse um propósito maior: quebrar a nossa autoconfiança. É um mecanismo que nos força a desistir de contar com os nossos próprios recursos e nos leva a buscar, quase que por desespero, uma fonte de poder que está totalmente fora de nós. Então, para a gente fechar essa primeira parte, o que vimos? Que a luta espiritual não é um acidente, mas uma parte importante da nossa jornada. O diagnóstico de Paulo em Romanos é claro: o problema não é a falta de desejo, mas a falta de poder na carne. E essa frustração toda, que dói tanto, não é um beco sem saída. Na verdade, ela é um convite. Um convite para a gente parar de olhar para dentro e começar a buscar a solução que vem de fora, que vem de Deus. E isso nos joga direto na nossa segunda sessão. Se a tal da carne é a raiz do problema, a gente precisa entender o que ela é de verdade. Agora, vamos aprofundar esse diagnóstico, explicando por que qualquer tentativa de solução que venha da própria carne já nasce fadada ao fracasso. A questão não é se esforçar mais, a questão é que estamos usando a ferramenta errada para o serviço. Primeiro de tudo, vamos alinhar nosso vocabulário. Quando Paulo usa a palavra grega sarx, que a gente traduz como carne, ele não está falando só do nosso corpo físico. O uso teológico dele é muito mais amplo. Carne, para Paulo, é toda a nossa natureza humana no seu estado caído. É a nossa mentalidade, os nossos desejos, as nossas capacidades, os nossos recursos, tudo operando de forma independente de Deus e, no fim das contas, em oposição a Ele. É o eu autossuficiente, que, por definição, é incapaz de produzir qualquer coisa que realmente agrade a Deus. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa comigo. A carne não é só o lugar onde a batalha acontece. Ela é a própria fonte da doença espiritual.
É a corrupção que está ali, se opondo ao Espírito de Deus. E o erro trágico que a gente comete é tentar usar essa mesma carne como remédio. Quando a gente confia na nossa força de vontade, na nossa disciplina, em criar mais regras, o que estamos fazendo? Estamos pedindo para a doença se curar sozinha. É literalmente como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. A fonte do problema nunca, jamais vai poder ser a fonte da solução. E isso nos leva a um ciclo vicioso, que a gente pode chamar de paradoxo da autoflagelação moral. A carne, tentando ser boazinha, tenta crucificar a si mesma. Ela cria listas do que pode e não pode, se impõe disciplinas super rígidas, faz promessas de ano novo, e qual é o resultado? É sempre uma montanha-russa. Quando, por um milagre, parece que a gente teve uma vitória, o resultado é orgulho espiritual, aquele farisaísmo sutil. E quando a derrota, que é inevitável, chega, o resultado é desespero, culpa, condenação. Percebe? Nenhum dos dois caminhos leva à santidade de verdade. É só uma espiritualidade baseada em performance que fica oscilando entre a arrogância e a angústia. Resumindo a ópera, então, a carne é a própria fonte da nossa incapacidade. Tentar usar a força da carne para vencer a carne é um paradoxo que só nos prende nesse ciclo de orgulho e desespero, e isso nunca vai ser santidade de verdade. O diagnóstico está feito. A solução precisa vir de outro lugar. E agora sim, chegamos ao grande ponto de virada da nossa conversa. A gente já entendeu a profundidade do problema, agora vamos olhar para a solução que Deus providenciou. E essa sessão nos tira da impossibilidade humana e nos joga na realidade gloriosa da nossa união com Cristo. A resposta de Deus não foi nos dar um pouco mais de força, foi nos dar uma identidade completamente nova. Gálatas 2:20 é o eixo sobre o qual toda a santificação paulina gira. Presta muita atenção na linguagem do apóstolo. Ele não diz, estou tentando me crucificar, ou, se Deus quiser, um dia eu serei crucificado. Ele usa um tempo verbal que indica uma ação que foi completada no passado, mas cujos resultados continuam até hoje. Já estou crucificado. A solução para o poder da carne não é algo que a gente faz, mas é o reconhecimento de algo que já foi feito por nós e em nós quando fomos unidos a Cristo. Entender essa distinção é uma daquelas viradas de chave, sabe? A crucificação que Paulo fala não é um esforço diário de tentar matar o pecado na unha, pela nossa própria força. Isso seria voltar para aquele ciclo de fracasso que a gente acabou de ver. A verdadeira crucificação é uma posição, é um status legal e espiritual que a gente recebe pela fé. No momento em que fomos unidos a Cristo, fomos unidos à sua morte. O nosso velho eu, aquela nossa identidade na carne, foi legalmente executado na cruz com ele. A mudança é de performance para posição. A gente não tenta alcançar uma posição. A gente aprende a viver a partir da posição que já nos foi dada. E essa união com Cristo é um pacote completo, com pelo menos 3 realidades gloriosas. Primeiro, em união com a morte dele, a nossa velha natureza, o nosso eu de Adão, foi julgado e perdeu o poder de nos dominar e condenar. Segundo, em união com a ressurreição dele, a gente não ficou no túmulo. Recebemos uma vida nova, uma identidade nova, a própria vida de Cristo fluindo em nós. E terceiro, essa nova identidade nos dá acesso a um poder novo, o poder do Espírito Santo, que nos capacita a viver essa vida nova na prática. É morte, vida e poder, tudo junto por causa da união com ele. E essa pergunta nos tira da teoria e nos joga na prática. O que acontece quando essa verdade sai da nossa cabeça e desce para o nosso coração? Quando estar crucificado com Cristo deixa de ser um tópico de teologia sistemática e se torna a nossa identidade de trabalho do dia a dia. A abordagem à luta espiritual muda da água para o vinho. Em vez de acordar pensando, hoje eu preciso ser mais forte, o pensamento vira, eu já morri para o pecado. É Cristo quem vive em mim. A luta deixa de ser sobre tentar se tornar algo que não somos e passa a ser sobre aprender a viver o que já somos em Cristo. Resumindo então, a solução para a carne não está dentro de nós, está em Cristo. Ser crucificado com Cristo não é uma tarefa a ser feita, é um fato a ser crido. E é a partir dessa nova identidade, que se baseia na união com a morte e ressurreição dele, que a gente encontra a verdadeira capacidade para a santidade. Ok, estabelecemos nossa nova posição em Cristo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como essa realidade, que é posicional, se torna uma realidade na minha experiência de segunda-feira de manhã? A resposta nos leva direto para a nossa quarta sessão, que foca na terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é o agente de Deus que pega a nossa união com Cristo e a torna funcional,
eficaz no nosso dia a dia. Esse versículo de Romanos 8 é a ponte entre a nossa posição e a nossa prática. Olha bem a estrutura da segunda parte. A ordem é para nós, mortificardes as obras do corpo. Ou seja, existe uma responsabilidade nossa, não é para ficar parado. Mas, e aqui está o pulo do gato, o poder para cumprir essa ordem não é nosso. Paulo diz, se pelo Espírito mortificardes. A agência, a força motriz, pertence ao Espírito Santo. Nós agimos sim, mas na força dele. É ele quem efetivamente mata as obras da carne em nós, à medida que a gente coopera com ele pela fé. Esse slide aqui talvez seja a essência de tudo. A vida cristã no esforço próprio está sempre perguntando: o quê? Qual a técnica? Qual o método? Qual a regra nova? A vida cristã na dependência do Espírito muda a pergunta para quem? A fonte do poder não é um princípio, é uma pessoa, Jesus Cristo que vive em nós através do seu Espírito. Vamos pegar um exemplo prático, a luta contra a impaciência. A abordagem do o que vai buscar técnicas. Vou contar até 10, vou respirar fundo. A abordagem do quem primeiro reconhece a fraqueza e se volta para a pessoa de Cristo, dizendo: Senhor, paciência fruto do teu Espírito, produza isso em mim agora. Eu não consigo, mas o Senhor em mim consegue. Essa mudança de foco de um que para um quem é a revolução mais libertadora na nossa jornada de santificação. É muito importante manter essa verdade em equilíbrio. Essa doutrina de dependência do Espírito não nos leva à passividade. Não é uma desculpa para dizer, não posso fazer nada, deixa que Deus faz tudo. Não. A luta é real. A gente enfrenta tentações, a gente toma decisões, somos chamados a resistir, a fugir, a lutar. Só que o poder para lutar de forma eficaz não vem de nós. A capacidade de dizer não para o pecado e sim para a justiça vem do Espírito de Deus que opera em nós. É um paradoxo divino. É 100% responsabilidade nossa e 100% dependência dele. Fechando esta sessão, então, o que fica claro? O Espírito Santo é o agente ativo da santificação. A nossa tarefa de mortificar a carne é feita na força dele e não na nossa. E isso muda radicalmente o nosso foco. Paramos de procurar o quê, qual é o método, para nos relacionarmos com o quem, a pessoa de Cristo que vive em nós. Bom, agora que a gente já construiu todo o alicerce teológico, o problema da carne, a solução em Cristo e o poder do Espírito, chegou a hora de traduzir isso para a vida real. Como é que essas verdades tão profundas mudam o nosso dia a dia, a nossa oração, a nossa reação à tentação? Como a gente sai, na prática, do esforço para o descanso? É aqui que a doutrina encontra a poeira da estrada. Paulo chama essa verdade de o mistério que esteve oculto por séculos. E que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a realidade que sustenta toda a aplicação prática. A presença de Cristo vivendo dentro de nós não é só a nossa esperança para o futuro, para a eternidade. É também o nosso poder para o presente, para a vida aqui e agora. Viver em dependência é simplesmente aprender a contar com a realidade dessa presença a cada momento do dia. Essa jornada prática pode ser vista em 3 estágios. Uma jornada que, eu acho, todo mundo aqui conhece bem. A gente começa e às vezes fica por muito tempo no esforço da carne. É uma vida de luta sem fim, de promessas quebradas, de frustração. O ponto de virada é o abandono do controle. É quando a gente finalmente leva a sério o diagnóstico de que não conseguimos e fazemos uma entrega ativa a Deus. Isso nos leva ao 3º estágio, o descanso em Cristo. E não é um descanso passivo de quem não faz nada, mas uma dependência ativa que traz uma paz e um progresso que o esforço próprio nunca conseguiria alcançar. Essa tabela aqui funciona como um check-up espiritual. É para a gente ver qual sistema operacional está rodando na nossa vida. Se a experiência é marcada por frustração constante, por aqueles ciclos de fracasso que se repetem e por aquela montanha-russa emocional entre o orgulho, eu consegui, e o desespero, eu sou um caso perdido, esses são sinais claros de que estamos operando na força da carne. Agora, se existe uma paz interior que não depende do que está acontecendo fora, um crescimento que, mesmo que seja devagar, é constante, e uma alegria que vem de Cristo e não do nosso desempenho, esses são os frutos da dependência nele. Vamos ser bem práticos. No calor da batalha, na hora da tentação, a abordagem do esforço próprio grita: eu vou ser forte, eu vou resistir, dessa vez vai. A nova abordagem, a da dependência, é o oposto. O primeiro passo é reconhecer a própria fraqueza. Em vez de prometer ser forte, a gente admite a nossa total necessidade. Senhor, eu não dou conta disso sozinho. O segundo passo é clamar ao Espírito Santo. Não é uma oração genérica, é invocar ativamente o poder que vive em nós, pedindo que ele faça a obra naquele momento. E o terceiro passo é descansar na nossa identidade.
É um ato de fé, de lembrar, eu já morri para isso. O poder desse pecado sobre mim foi quebrado. Cristo vive em mim. É mudar o foco da batalha da nossa força de vontade para a nossa fé na obra de Cristo. Resumindo, Cristo em vós é a fonte de poder real para o nosso dia a dia. Viver isso significa fazer uma transição consciente do nosso controle para o descanso em Cristo. E isso muda tudo. A forma como oramos, como lutamos contra a tentação e, muito importante, até a forma como lidamos com o fracasso. O fracasso deixa de ser uma sentença de condenação e se torna um lembrete doloroso, mas útil, de que precisamos dele o tempo todo, nos empurrando de volta para a dependência. E na nossa última sessão, vamos ser realistas. Se essa vida de dependência é tão boa, por que é tão difícil viver assim o tempo todo? É uma luta, não é? Vamos identificar alguns obstáculos comuns que ficam nos puxando de volta para o esforço próprio e, para terminar, vamos focar na esperança final e inabalável que essa doutrina nos oferece, porque a jornada da dependência é um processo. E entender os obstáculos faz parte da caminhada. Existem muitas armadilhas, mas vamos focar em 3 que são bem sutis. A primeira é o orgulho disfarçado. Lá no fundo, a gente tem um desejo de ser o herói da nossa própria história, de poder olhar para uma vitória e dizer, fui eu que consegui. Esse desejo nos mantém confiando em nós mesmos. A segunda é impaciência. A gente vive numa cultura do agora, e quando o crescimento espiritual parece lento, a gente tende a voltar para os métodos antigos de esforço desesperado. Mas a santificação pelo Espírito é como o crescimento de uma fruta. É orgânico, não é uma linha de produção. E a terceira, talvez a mais comum, é a comparação. A gente olha para a santidade aparente dos outros e, em vez de se inspirar, a gente tenta imitar os resultados deles com o nosso esforço, o que nos joga de volta na armadilha da performance. E qual é a resposta de Deus para essa nossa luta, para nossa fraqueza e para esses obstáculos? É essa promessa incrível que ele fez a Paulo. Deus não diz, fique forte, e aí eu vou te usar. Ele diz o contrário, a minha graça é o suficiente para você. E por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso vira a nossa lógica de ponta cabeça. A nossa fraqueza, a nossa incapacidade, não é um obstáculo para o poder de Deus. É a condição necessária. É o palco onde o poder dele se manifesta da forma mais perfeita. Aceitar a própria fraqueza não é desistir, é o pré-requisito para experimentar a força dele. E isso nos leva à mudança de identidade mais profunda de todas. Por causa da nossa união com Cristo, quem crê não é mais um pecador e tentando desesperadamente virar santo. Essa não é mais a sua identidade. Em Cristo, ele já é um santo. A palavra santo no Novo Testamento é, antes de tudo, uma descrição de status, de quem a pessoa é, e não do seu comportamento. Então, a vida cristã não é a luta de um pecador para se tornar santo. É a jornada de um santo que está aprendendo, dia após dia, a viver na prática a identidade que já tem em Cristo. A luta não é para obter uma nova identidade, mas para viver a partir da que já recebemos. Para fechar esta sessão, precisamos estar atentos aos obstáculos como o orgulho e a impaciência, que sempre querem nos levar de volta ao esforço próprio. A nossa fraqueza não nos desqualifica. Na verdade, ela nos qualifica para experimentar o poder de Deus. E, finalmente, a nossa mentalidade precisa mudar, de alguém que aspira a ser santo para alguém que está praticando a santidade que já possui em Cristo. Bom, chegamos à conclusão da nossa jornada de hoje. Vamos só recapitular a lógica do argumento que a gente construiu e depois eu vou deixar alguns caminhos para quem quiser se aprofundar e uma reflexão final para a gente levar para casa. A síntese de tudo o que conversamos pode ser resumida em 4 movimentos, cada um ligado a um texto-chave. A gente começou com o problema lá em Romanos 7. A carne não consegue consertar a si mesma. Daí fomos para a solução posicional de Gálatas 2:20. A libertação já aconteceu na nossa união com a cruz de Cristo. Vimos o agente prático em Romanos 8:13. É o Espírito Santo quem aplica essa realidade na nossa vida. E finalmente chegamos à realidade vivida em Colossenses 1:27. Cristo em vós é a nossa fonte de poder e a nossa esperança contínua. E para quem gostou do assunto e quer ir mais fundo, ficam 3 sugestões. Primeiro, um mergulho detalhado em Romanos capítulos 6, 7 e 8, que são o coração do argumento de Paulo. Segundo, uma análise cuidadosa de Gálatas 5, que contrasta de forma muito prática o que é andar no Espírito e o que são as obras da carne. E terceiro, ler o que teólogos, tanto clássicos quanto contemporâneos, escreveram sobre a santificação, para ver como essa verdade foi entendida ao longo da história. E eu encerro com uma pergunta para a gente pensar. Nós vimos o impacto pessoal que essa verdade tem. Mas e se a gente pensar de forma mais ampla?
Como essa mudança de paradigma, essa troca do esforço próprio pela dependência radical em Cristo, pode transformar a maneira como a gente faz discipulado, como a gente aconselha outras pessoas, como isso muda as perguntas que fazemos, os conselhos que damos e a esperança que oferecemos a quem está lutando. Porque essa verdade não é só para a nossa santificação pessoal, é para a edificação de todo o corpo de Cristo. Que essa reflexão nos leve a uma dependência mais profunda e a uma graça mais abundante. Muito obrigado pela companhia e pela atenção de todos.